Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica e hoje eu vou explicar para vocês aquela avaliação que vocês fizeram alguns dias atrás, tá bom? E nós iremos então fazer essa avaliação, refazê-la no caderno esta semana. Então, você deve ficar atento a esse vídeo. Nós também teremos aula no Meet e a correção no Word. Tanto a correção, como também nós teremos, enfim, né, todo o contexto, a prova toda, para que vocês possam mesmo compreender este conceito e realmente aceitarem, enfim, realmente concluírem com êxito. Lembrando que a interpretação, ela é muito importante, porque através dela você consegue realmente interpretar um texto de história, de geografia e até mesmo um texto de matemática. Então, quanto mais você pratica, mais você fica melhor, mais você rompe as suas barreiras. Então, vamos começar aqui. São 12 questões, eu vou explicar resumidamente, cada uma pede, você vai então fazer. Você pode então colocar as suas respostas que você colocou na prova, ou, por exemplo, acho que a resposta tal não é aquela, eu posso colocar outra? Com certeza, fica a seu critério. Nós temos aqui, então, para você responder as questões número 1 ao 4, esse textinho aqui, que fala sobre o sorvete, correto? É, então, um anúncio sobre o sorvete. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Experimente. Então, aqui no texto está assim, ó. A pergunta fala: a composição da mensagem apresenta a linguagem o quê? Então, essa mensagem, ela possui qual linguagem? A verbal, que no caso é a escrita, coloquial, que é informal, não verbal, que é só a imagem, híbrida, que no caso são as duas, verbal e não verbal, ou simplesmente a informal, que é a linguagem, digamos que errada, que alguns falam. Então, coloque a opção que você acha que for mais coerente para essa questão. 2. 1 é pouco, 2 é bom, não é? 3 é demais. Então, no texto, o slogan tem como finalidade o quê? Então, ele quer nos apresentar o quê? Trazer a reflexão de quê para nós? Correto? Deixa eu continuar aqui. A questão 3 pergunta assim: qual é o gênero textual do que ele se trata? Então, ele é o quê? Ele é um anúncio? Ele é um artigo? Lembrando que artigo é um texto mais extenso, mais complexo. Esse aqui é um texto mais resumido. Então, ele quer convencer você a comprar alguma coisa. Então, se é convencimento, está bem fácil, não é mesmo? Uma dica aí para vocês. Questão 4. Então, qual é a função dessa linguagem do anúncio publicitário? Ele tem a função que fática, metalinguística, emotiva. Ele quer o que com tudo isso? A questão 5, você irá então ler esse texto aqui, 10 comidas realmente típicas de Goiás, e responder de acordo com esse texto. Então, do que fala esse texto? Sobre qual comida? Sobre qual gastronomia? De qual estado seria isso? A questão 6, o texto trata de um o quê? Notícia? Reportagem? Também está super simples, né? Super fácil essa também. Que fala sobre comida, então. Questão 7. As comidas típicas de. Então, esse termo, né, essa preposição de, ela introduz uma expressão de quê? De autoria, de causa, de lugar. Então, sempre olha aqui, ó, atrás, sempre olha aqui antes do de, para você encontrar a sua resposta correta. Questão 5, questão 8 agora, né?
No período, a palavra destacada estabelece uma relação de quê? Então, esse mas aqui. Sabemos que o mais com i é adição, mas esse mas sem o i é o mesmo que contradizer algo. Por exemplo, gosto disso, mas prefiro aquilo. Então, é uma oposição a um fato. Então, se é oposição, qual seria aqui o mais coerente para essa questão? Dá uma olhadinha aí. Questão 9 fala assim, ó. Sobre as conjunções nem e mas, podemos afirmar o quê? Que ele dá a ideia de que, no caso, nem e o mas, a gente sabe que mas é contradição, oposição. Mas esse nem, será que é adição? Acho que complicado essa questão, não é? Então pense com cuidado nessa questão. Nós teremos também, pessoal, por exemplo, a primeira aula vai ser, vocês vão ter que copiar as respostas. A segunda aula vocês irão então ver esse vídeo e também vocês irão olhar as respostas da questão 1 ao 6. Então fica bacana você comparar a sua resposta com a correção. A questão 11, a questão 10 pergunta: no anúncio publicitário, no trecho apresentado, os verbos destacados no modo imperativo indicam um ok. Então, peça, experimente. Esse peça é como se fosse uma ordem, não é? Peça, uma imposição. Faça isso. Geralmente, assim, textos, né, de anúncio, eles sempre querem te convencer, colocar uma imposição, uma regra, uma autoridade. Então, qual seria aqui o mais correto para você colocar o X? Questão 10, ler o texto Chocolate Amargo e responder sobre o termo serão. Pode-se afirmar o quê? Dá uma olhadinha aí. E a questão 12, você irá então fazer o seguinte: há informações, a informação e exposição de fatos sobre a pesquisa, caracterizando-o como um gênero textual jornalístico denominado o quê? Então, aquele textinho aqui acima do chocolate, ele fala sobre o quê? Ele é um artigo. Se ele vai, então, informar, se é um texto jornalístico, ele é uma notícia, uma resenha, ele vende alguma coisa? Se ele não vende, por exemplo, ele não, né, não quer te convencer a alguma coisa, então você vai aniquilando aos poucos as alternativas. Geralmente nós ficamos em dúvida entre duas questões, duas alternativas. Então, para resumir aqui, pessoal, a questão é a seguinte: você precisa, então, focar muito na pergunta também, porque muitos alunos ficam lá lendo durante 3, 4 vezes o texto, mas ele não observa a pergunta, né, o enunciado. Então, sempre leia o enunciado ali 2, 3 vezes para você realmente conseguir entender o que o autor pede naquela questão, ok? Então, é isso. Faça então as questões do 1 ao 12 corretamente, como está em cada aula, em cada passo. E qualquer dúvida ou imprevisto, dificuldade, pode me chamar no grupo ou no privado. Tenham todos uma ótima aula e até a próxima.